Olá, hoje nós vamos para o capítulo 13 do livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios, nós estamos desde o capítulo 10º vendo a primeira coletânea salomônica. A primeira coletânea salomônica é aquilo que nós chamamos daqueles textos que foram atribuídos a Salomão. São ditados, provérbios em forma de sentença e onde eles compilam essa sabedoria. É uma maneira muito fácil de ler o livro, porque a sabedoria dessa primeira coletânea de Salomônica é apresentada, como eu disse a você, através de provérbios, através de ditos. Então, são vários assuntos na questão moral, na questão familiar, na questão política, na social, que são apresentados como ditados, como provérbios. Então é muito fácil. São provérbios, são ditados que resumem de certa forma toda a sabedoria de então. Volto a dizer que o livro dos Provérbios é uma compilação de várias sabedorias, sabedoria de outros povos, sabedoria de outras culturas, mas todas elas compiladas ali entre o povo de Deus, sempre fundamentada e sempre baseada na lei e nos profetas. Então tudo que está no livro dos Provérbios, ele tem a sua fundamentação ali na lei e nos profetas. Isso é muito importante que você saiba, na lei e nos profetas. E assim a gente vai percebendo que a maneira com que o livro dos Provérbios nos traz essa sabedoria é muito simples, onde os pais usam para ensinar seus filhos, os mestres usam para ensinar seus discípulos, um povo, um governante usa para ensinar seu povo, Então são toda essa sabedoria. É um livro muito gostoso de ler. Eu sei que a primeira parte ali do livro, até o capítulo 10º, eram mais textos mais densos, mais teológicos, uma fundamentação teológica muito profunda, mas a partir do capítulo 10º começa a ficar mais leve a leitura, como vocês têm percebido fazendo aqui comigo. Então vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal e depois chame mais pessoas para se inscrever no canal. É muito bom que todos nós estejamos lendo a Bíblia, mas lendo a Bíblia estudando a Bíblia lendo de uma maneira fundamentada. Vamos lá? Vamos ler então o capítulo 13 do livro dos Provérbios, dos livros dos Provérbios. Como eu disse, vai na mesma sequência da primeira coletânea de Salomão, coletânea salomônica, e são ditos expressões que às vezes um versículo não tem muito a ver com o outro, Um versículo às vezes não tem uma sequência lógica nos versículos. Um versículo fala de um tema, outro versículo fala de outro versículo fala de outro. Mas toda a sabedoria está encerrada naquele versículo ali. Vamos lá. Um filho sábio ama a disciplina, mas o incorrigível não aceita repreensões. O homem de bem goza do fruto de sua boca, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Quem vigia sua boca guarda sua vida. Quem muito abre seus lábios se perde. O preguiçoso cobiça, mas nada obtém. É o desejo dos homens diligentes que é satisfeito. O justo detesta a mentira. O ímpio só faz coisas vergonhosas e ignominiosas. A justiça protege o que caminha na integridade, mas a maldade arruína o pecador. Há quem parece rico, não tendo nada. Há quem se faz de pobre e possui copiosas riquezas. A riqueza de um homem é o resgate de sua vida, mas o pobre está livre de ameaças. A luz do justo ilumina, enquanto a lâmpada dos maus se extingue. O orgulho só causa disputas. A sabedoria se acha com os que procuram aconselhar-se. Os bens que muito depressa se ajuntam se desvanecem. Os acumulados pouco a pouco aumentam. Esperança retardada faz adoecer o coração. O desejo realizado, porém, é uma árvore de vida. Quem menospreza a palavra se perderá. Quem respeita o preceito será recompensado. O ensinamento do sábio
é uma fonte de vida para libertar-se dos laços da morte. Bom entendimento procura favor. O caminho dos pérfidos, porém, é escabroso. Todo homem prudente age com discernimento, mas o insensato põe em evidência a sua loucura. Um mau mensageiro provoca desgraça. O enviado fiel, porém, traz a saúde. Miséria e vergonha a quem recusa a disciplina. Honra ao que aceita a reprimenda. O desejo cumprido deleita a alma. Os insensatos detestam os que fogem do mal. Quem visita os sábios torna-se sábio. Quem se faz amigo dos insensatos perde-se. A desgraça persegue os pecadores. A felicidade é a recompensa dos justos. Um homem de bem deixa sua herança para os filhos de seus filhos. Ao justo foi reservada a fortuna do pecador. É abundante um alimento em campo preparado pelo pobre, mas há quem pereça por falta de justiça. Quem poupa a vara odeia seu filho, e quem ama castiga-o na hora que precisa. O justo come até se saciar, mas o ventre dos pérfidos conhece a penúria. Vamos conversar sobre esse capítulo, que é muito interessante, que tem até um versículo aqui que aparentemente ele até justifica uma certa violência aí, mas a gente tem que contextualizar, lembrar que é um texto de 3.000 anos atrás, aliás, olha, de 3.000 anos atrás, onde a educação era feita um pouco diferente, um pouco não, bastante diferente, então não dá para você pegar assim, olha, a Bíblia falou isso, que tem que bater nos filhos, vamos bater nos filhos. Não é bem assim, calma lá, calma lá. Primeiro é que a gente tem que entender que essa primeira coletânea de Salomão, ela traz os ensinamentos, as sabedorias, os costumes ali expressos de forma proverbial, de provérbios, de ditados, de ditos e tal. E assim que a sabedoria era transmitida. É interessante lembrar que o texto repete várias vezes o mau destino dos pérfidos. O que é pérfido? É o traidor. Então, o traidor, a traição, sempre é má vista pelo livro dos Provérbios. A traição talvez seja uma das piores atitudes do ser humano. Então, volta e meia, e principalmente nesse capítulo 13, você tem várias repreensões em relação à perfídia ou à traição. A traição. É muito importante a gente lembrar isso. E muito importante a gente lembrar também o versículo, eu queria lembrar você aqui, o versículo 13. O versículo 13. Quem menospreza a palavra se perderá. Quem respeita o preceito será recompensado. O que é essa ideia central aqui? Quem respeita o preceito. Que preceito? O preceito é a lei, é os ensinamentos da palavra de Deus, tudo isso. A ideia de recompensa é muito frequente na teologia do Antigo Testamento, ou seja, Deus recompensando. Então, talvez seja essa a ideia muito presente no Antigo Testamento que tenha feito a gente pensar que Deus castiga e premia. Deus castiga e premia, Deus castiga e premia. Como se Deus estivesse ali, ó, você fez coisa má? Vou mandar um castigo. Você fez coisa boa? Vou mandar uma bênção, né? Então isso é muito perigoso, às vezes, a gente pensar dessa forma, porque nós podemos abrir margem para a famosa e famigerada teologia da retribuição. Então eu vou fazer as coisas para ganhar, ou seja, eu troco com Deus. Não, Deus é sempre bom, Deus sempre se oferece, e o fato da gente ser bom também é porque a gente precisa reconhecer a bondade de Deus na vida da gente e dessa forma agir também bem. Então, essa ideia de retribuição, que o traz aqui no versículo 13, olha, quem menospreza a palavra, vai se perder. Mas quem respeita a lei, o preceito, vai ser recompensado. Não, a gente vai ser recompensado quando a gente assume uma postura de justiça, de verdade, de honestidade. E não é uma recompensa que vem como um prêmio, é uma recompensa que vem justamente como resultado da minha atitude
no meio do mundo, né? Então nós não podemos olhar Deus de uma forma infantil, Deus lá mandando castigo e mandando prêmio. Prêmio e castigo, né? Essa é uma ideia do Antigo Testamento e que não pode ser, de repente, ela ainda fomentada no nosso meio, porque isso é muito ruim. Isso que dá margens para esse tipo de espiritualidade em que eu dou dinheiro ali para a igreja e recebo bênção, eu dou dinheiro para comprar alguma coisa ali, aí eu recebo. Não, é uma mentalidade de teologia da retribuição que a gente precisa evitar, tá bom? Mas era algo muito presente no Antigo Testamento. Vamos lá, gente. No versículo 13, no versículo 14, há uma coisa muito interessante. No versículo 14, a gente volta àquela questão de fonte da vida. Fonte da vida. O ensinamento do sábio é uma fonte de vida para libertar-se dos laços da morte. O ensinamento dos sábios é uma fonte de vida para libertar-se dos laços da morte. A gente volta nesse tema, fonte da vida. Quem que é a fonte da vida? A fonte da vida é o que traz a vida para a gente é a sabedoria, né? A sabedoria nos conduzindo pelo caminho de dentro. Então, a fonte da vida aqui é vista como o sábio. O sábio passa a ser uma fonte de vida. O sábio, quem que é o sábio? O sábio é o mestre que ensina o seu discípulo, o pai que educa seu filho, a mãe que educa seus filhos, né? Esses são fontes de vida. É uma ideia interessante isso. Porque se a vida é a sabedoria, né, que dá vida na vida do outro, então quem é que é fonte dessa vida? A fonte dessa vida é aquele que transmite a sabedoria. Então o sábio, o pai, o tutor, né, este é a verdadeira fonte da vida, tá bom? Versículo 17, gente, tem uma coisa muito interessante aqui, ó. Olha aqui, ó. Um mau mensageiro provoca a desgraça. O enviado fiel, porém, traz a saúde. O mau mensageiro provoca desgraça. Não. O mau mensageiro provoca desgraça? Não. Se o mensageiro não é culpado pela mensagem. Então a desgraça que vai ser feita não é por causa do mau mensageiro, né? Isso aqui é uma coisa muito importante que você lembrar. Isso aqui é uma evocação daquele fato que aconteceu lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 1, que foi a morte de Saul. Como que foi a morte de Saul? A morte de Saul, o mensageiro que vai levar a mensagem a Saul acaba matando Saul, né? Aliás, o mensageiro e depois ele acaba sendo morto pelo Davi. Tá bom. Isso é uma coisa importante de lembrar, porque é uma evocação daquele episódio do segundo livro de Samuel, capítulo 1. Se você quiser ver depois, ler de novo, segundo livro de Samuel, capítulo 1, veja lá que interessante. Principalmente do versículo 1 até o versículo 15 e 16. Tá bom? Vamos lá, então. Eu queria, nesse momento, só pegar mais um versículo aqui para que você pudesse entender. É o versículo 23, que ele é daqueles versículos que a primeira frase não tem nada a ver com a segunda. Olha aqui, ó. É abundante em alimento um campo preparado pelo pobre, mas há quem pereça por falta de justiça. Se você olha aqui os dois versículos, parece que um não tem nada a ver com o outro. Primeiro fala de campo, é abundante em alimento, um campo preparado pelo pobre, tá? De repente aqui fala, mas há quem pereça por falta de justiça. Parece que um não tem nada a ver com o outro. A interpretação disso é o seguinte: o pobre sempre vai prosperar. Agora é interessante lembrar que aqui o pobre, ele é identificado com o justo. O justo e pobre, no livro dos Provérbios, acaba sendo a mesma pessoa. O justo geralmente é pobre, o pobre geralmente é justo, né? Então o pobre sempre vai prosperar, enquanto que o injusto, ele acaba perecendo. Então esta é a ideia do versículo 23, né? O pobre, ele vai prosperar, ele vai ser feliz, ele vai conseguir, tal. O injusto, o ímpio, ele vai perecer. Ele vai perecer. Gente, antes da gente terminar, é preciso lembrar uma coisa muito importante. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque muita gente acaba usando textos da Bíblia para justificar, às vezes, atitudes erradas no dia de hoje. Eu digo isso pelo seguinte: às vezes você pega a Bíblia,
pinça um texto da Bíblia e começa a justificar ações que são consideradas erradas hoje. Por exemplo, é o que eu estou dizendo aqui, particularmente nesse versículo. O versículo 24 desse capítulo diz assim: quem poupa a vara odeia o seu filho, quem o ama castiga-o na hora que precisa. Esse texto às vezes é muito usado para dizer: não, você tem que bater no seu filho, não, você tem que bater na pessoa para educar, não, você tem que espancar aí para entender, naquele tempo que eu batia. Não, a violência nunca vai educar. Violência não educa ninguém, não educa ninguém. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui um contexto histórico, né, em que há 3.000 anos atrás achava-se que para você educar alguém você precisava bater, por isso você batia no filho, por isso você batia no escravo, por isso você batia no animal, né? Então era uma mentalidade errada, né? As pessoas achavam que com o animal, para que o animal aprendesse, você precisava castigar o animal, né? E aí nós acabamos vendo aí coisas absurdas, né? Em circo, em adestradores, aquela coisa, um absurdo, né? Outras, para piorar, a gente de repente via aí, né, a pessoa falando assim que você, para educar seu filho, você tem que espancar. Ele só vai aprender na vara. Peraí, onde você viu isso? Aí a pessoa falou: não, está na Bíblia. Está na Bíblia, a Bíblia falou isso. Então, muito perigoso a gente usar a Bíblia e começar a justificar atitudes nossas. Eu já passei aqui com você em outros momentos em que a Bíblia tinha passagens preconceituosas. A Bíblia tinha passagens em que diminui a mulher. A Bíblia tem passagens em que, de repente, ela diminui o ser humano por causa da sua raça. Então, é a Bíblia que fala isso? Não, não é a Bíblia que fala isso. Mas a interpretação das pessoas que viviam num determinado tempo, num determinado contexto, é que faz isso. A Bíblia não é racista, a Bíblia não é homofóbica, a Bíblia não é violenta, nada disso. As pessoas que vivem naquela época, né, que recebem a mensagem de Deus, acabam interpretando dessa forma. Então eu acho muito importante você lembrar que quando a Bíblia vem aqui falar pra gente assim, quem poupa a vara odeia o seu filho, quem o ama castiga, não está querendo dizer pra gente que a gente tem que pegar uma criança, né, e bater nessa criança para que ela aprenda. Não, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente educa, não é pelo medo, pela violência e nem pela dor, né? Então é importante a gente lembrar que a Bíblia tem que ser contextualizada. Por que se falava isso naquela época? Era a psicologia de então, ou era a visão de então? Ora, nós somos pessoas civilizadas, nós temos por trás nas nossas atitudes hoje experiência, ciência, psicologia, estudos, pesquisas aprofundadas. Então a gente não pode simplesmente pegar a Bíblia e falar: está escrito na Bíblia aqui, que eu tenho que bater no filho. Não é assim. A gente contextualiza, né? Quem poupa a vara odeia o filho. Como que você vai contextualizar isso, né? Eu poderia dizer: olha, quem poupa está junto do seu filho. Aliás, quem está longe do seu filho, quem não está dando atenção para o seu filho, quem fica mais tempo no Instagram do que com seu filho, quem fica mais tempo na internet do que com seu filho, esse odeia o seu filho. Esse sim odeia o seu filho, né? Quem tem mais tempo para as coisas e não tem tempo para a família, esse sim odeia a sua família, odeia o seu filho. Então a gente contextualiza tudo isso, tá bom? É só essa observação que eu queria fazer para você. Gente, fazer um desafio com você. Eu gosto sempre, quando leio um capítulo, escolher um versículo que eu gosto muito. Eu vou falar para você qual. Mas eu quero que você agora, nos comentários, ponha aí o versículo que você mais gosta. Isso. Bom, eu quero fazer um desafio com você. Eu vou ler depois para a gente partilhar. Então, você põe aí, geralmente nos comentários, você vai escrever qual é o seu versículo. Aí escreve o versículo. Você fala: o versículo que eu mais gostei desse capítulo foi esse. E escreve o versículo. Porque o versículo que eu mais gostei desse capítulo foi o 4. Olha que interessante, olha que interessante. O preguiçoso cobiça, mas nada obtém. É o desejo dos homens diligentes que é satisfeito. Olha pra você ver.
O preguiçoso, ele não faz nada, ele só cobiça, ele só espera. Ah, eu espero um dia ficar rico, eu espero um dia ter uma casa, eu espero, mas não faz nada, não trabalha, não levanta, não vai à luta, nada. Então, olha que interessante, o preguiçoso, ele só cobiça. Ah, eu queria ter uma casa como ali do meu vizinho. Ah, eu queria ter um carro como ali do meu amigo. Ah, eu queria ter... Mas ele não faz nada. Não se levanta do seu lugar, não vai trabalhar, não vai lutar. Então, o que o preguiçoso faz? Só cobiça. Qual é o desejo que é satisfeito? Dos homens diligentes, daquele que pega no batente, que vai à luta, que não tem medo do trabalho, que não tem medo de nada. Aí o desejo é satisfeito. Ah, mas o desejo foi satisfeito por quem? Ué, o desejo foi satisfeito porque ele foi corajoso e foi trabalhar. Né? É aquela velha história. Ai, você tem sorte na vida porque... Não tem sorte não, meu filho. A sorte na vida é trabalhar, é levantar cedo, é sacudir a poeira e ir à luta. Essa história de falar que um teve sorte e o outro não teve sorte é desculpa. É desculpa mesmo. Ai, né? Então essa pessoa, olha como ela é sortuda, ela tem tudo que ela quer. Não, ela tem tudo que ela quer porque ela trabalhou. Enquanto o outro só ficou querendo, só ficou esperando e só ficou cobiçando. Então, esse versículo, ele é profundo e mexe lá nas nossas estruturas aí, tá bom? Mas me conta aí e coloca aqui que eu quero ler agora, hein? Quero ler agora. Qual é o versículo que você mais gostou deste capítulo? E escreve ele aí. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleu detribiuda, radix David. Aleluia.